hoje nós vamos falar da Clara de Curitiba, uma amiga nossa, que nos escreve um e-mail falando do seu desejo de encontrar um companheiro e da dificuldade em conseguir realizá-lo, porque ela conta que tentou várias vezes e não tem conseguido. Uma delas, inclusive, ela fala de um colega de trabalho que sempre batia um papo, quando possível, no trabalho, e um dia ele perguntou se podia ir até a casa dela. Ficaram, depois ele entrou de férias, ela não teve mais contato com ele. E ela se diz apaixonada. Chegou até a pensar em mudar de cidade para ver se consegue realizar o seu desejo de conseguir um companheiro. O desespero foi tanto que ela foi procurar um padre que se diz vidente. E nessa consulta, o padre disse que é o ex-marido, porque ela é viúva, que está atrapalhando e impedindo que outros homens se aproximem. Veja, é um problema que, infelizmente, é muito comum. As pessoas, por carência, elas se imbuírem tanto do desejo de encontrar alguém que sufocam as pessoas quando elas têm oportunidade. E isso faz com que as outras pessoas se afastem, né? Criando, então, uma série de dificuldades e aí um círculo vicioso. A gente encontra casos de menor ou maior gravidade, chegando a alguns casos desenvolvendo um amor platônico, aquele que ama sem saber qual é o real sentimento do outro. Talvez seja um pouco o que essa nossa amiga vem falando, porque ela nem sabe o outro lado, nem sabe como foi para o rapaz. Ela já se apaixonou. Isso. Mas você pode continuar, eu só dei a entonação. Mas é verdade, ela já se apaixonou. E, às vezes, mesmo sem conhecer, isso acontece nos graus mais sérios, também chamados de eritomania. Quando a pessoa fantasia num grau que acaba, às vezes é artista, mitomania, se apaixona por um artista e desenvolve um relacionamento imaginário com esse artista. Mais tarde eu vou enviar um videozinho com umas dicas de filme e até de livro para acompanhar casos assim. Eu quero aproveitar, Denise, acho que também tentar responder um pouquinho para a Clara, mas ampliando, como você começou tão bem, dando o exemplo dessa busca que a gente tem e que vai aumentando de uma tal maneira que o efeito começa a ser o contrário. Um exemplo clássico, até trágico, é justamente da tragédia grega do mito do Édipo, né? Então, lembrando que o mito do Édipo, os gregos gostavam de ensinar e pensar através de mitos, de histórias da tragédia grega, né? As tão famosas. E o Édipo, então, recebe, a família do Édipo, os pais do Édipo, uma previsão, né, de um homem que podia ser mais ou menos como um vidente também na época, que o Édipo vai matar o pai, que aquela criança tinha que ser colocada fora, ser morta. A família não tem coragem de matar, deixa o Édipo pendurado na árvore, uma outra família adota, esse menino cresce, e sem que eles se conhecessem, porque a família talvez pensasse que ele poderia ter morrido, o Édipo um dia encontra o pai no caminho sem saber que era o pai, eles se desentendem, brigam e ele mata o pai, né? Qual é a sabedoria dos gregos descrevendo essa tragédia, né, desse mito? De que a gente pode correr o quanto for para um lado, para o outro, que as coisas que a gente não trabalha, não resolve, não lida, a gente de alguma forma vai viver ou não viver, né? Mas que também é uma forma de estar emperrado com aquilo. Então é muito fundamental que, em primeiríssimo lugar, a gente tente lidar com as nossas próprias coisas, né, Denise?
Exatamente. Ela mesma diz que tem vontade de sair da cidade, mudar de cidade. Mas ela já percebeu que isso não vai dar certo e não vai mesmo, Clara. Porque ao invés de fugir disso, você tem que encontrar-se, né? Então ir para dentro de você, procurar em você os motivos pelos quais você tem se afastado tanto daquilo que você busca, justamente por buscar de uma maneira afoita, desesperada e talvez tecendo inúmeras crenças ilusórias sobre esse amor idílico, né? E o pior, né, Denise, porque isso nas mulheres fica muito acentuado por várias questões sociais e culturais, inclusive, religiosas até, de que a maioria das mulheres ainda, né, se sentem mais carentes ou até inferiores aos homens. E aí é sempre assim, né? Se não consegue se relacionar é porque eu sou feia, ou porque eu sou gorda, ou porque eu sou burra. E aí esse rosário fica interminável. Eu não mereci. Eu não mereci. Né? Então é muito perigoso não lidar com essa dimensão da vida que todo mundo sente. Ela é viúva há 10 anos, né? Quer dizer, ela quer de novo ter alguém com quem compartilhar a vida. Até aí, ótimo, isso é legítimo, isso é louvável até. Mas, um exemplo muito simples, quando a gente está com muita fome e a gente não consegue comer, a fome aumenta, aumenta, aumenta tanto que a hora que a gente vai comer, a gente sai comendo tudo que vem pela frente. Da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Então, Clara, eu acho que a sua fome está muito grande. E de repente, sem perceber, você deixa isso ficar expresso de alguma maneira, no seu gesto, na sua palavra, no seu comportamento. E o outro, às vezes, pode se assustar sem saber o que fazer com isso. E aí o que é pior, eu vou repetir o que eu dizia antes. Quando você não consegue, e aí você fica sem entender, você volta achando que o problema é com você. E isso fica interminável. Então, é importante que você tente, nesse momento, se ajudar e não com crenças mágicas. Com todo respeito ao padre que te falou, podia ser pastor, padre, pai de santo, um adivinho. A questão aqui não é o líder religioso que o disse, mas o perigo de você já estar tão fragilizada, querendo tanto uma relação e não conseguindo, certamente achando que você não é boa o suficiente para isso, de adquirir mais uma crença, uma explicação fantasiosa e mágica de que o seu marido não estaria permitindo porque, enciumado, mesmo depois de morto, criaria problemas. Eu vou fazer um paralelo com uma coisa corriqueira que as pessoas falam, que eu não sei nem se tem autor ou se é autor desconhecido, né? Se tem um nome ou é autor desconhecido. Não corra atrás dos pássaros, cuide do seu jardim. Tem autor. Tem o Mário Quintana, olha, que é maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Eu fico emocionada. É perfeito. Né? Então veja, cuide do seu jardim, cuide de você mesma. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. E aí, podemos avançar para um outro caso? Claro. É uma outra amiga nossa, ela é Lúcia de Brasília. E ela nos escreve dizendo assim, em outras palavras, vamos usar o Quintana, que agora eu aprendi o nome. Vamos usar o Quintana para falar assim, ela parece que cuidou sempre do jardim dos outros. E ela está nos dizendo como ela pode fazer para romper um relacionamento abusivo que, segundo me parece, ela tem com a família mais ampla. Porque ela diz que não fez a própria família, mas vive a serviço dos outros membros da família. Acredito que ajudando na casa de um irmão, de uma irmã, fazendo aqui, fazendo acolá. E ela se sente, então, muito usada, sendo que ela própria reconhece que se prestou a isso.
não como uma forma de doação, mas assim, até sentindo uma obrigação de ter feito isso por não ter conquistado a própria família. Aí a coisa da mulher, né? Ela não foi capaz de ter a própria família. Isso é desde as histórias bíblicas, a mulherada quer ter filho, quer casar, porque senão o que vai ser da minha vida? Exatamente. Nós estamos assim há gerações buscando ser alguém através do homem. Exatamente. E eu acho que, na minha opinião de mulher, é possível mudar? É possível mudar. Só que não se faz omelete sem quebrar ovos. Esse tem autor? Esse é popular, esse é de domínio público. Esse é de domínio público. Então, não se faz omelete sem quebrar ovos. É verdade. Então, vai doer. Vai doer na família você retirar essa disponibilidade para servir todo mundo. Então, é uma coisa que você vai ter que lidar para você cuidar um pouco mais do seu próprio jardim, segundo Quintana. Sabe o que me chamou a atenção, Denise, quando eu li o e-mail, que ela mandou a mensagem e depois você também leu? Eu acho que isso é tão forte para ela que ela usou a palavra oprimido. Né? Eu acho que ela conseguiu, através disso, tentar descrever o que ela sente. Não que as pessoas a oprimam, mas ela foi ficando oprimida numa relação que ela não encontra mais saída. E a Denise disse muito bem, porque vai doer neles e em você. Porque você também, mesmo se sentindo oprimida, já se habituou a ocupar esse lugar. De não se olhar, de não se cuidar, de ter que fazer alguma coisa para poder ter a própria vida. A Denise falou do homem, o que é mais pura verdade. Isso está, né, Denise, infelizmente, enraizado na nossa cultura ocidental. Veja que Aristóteles, aquele filósofo grego, antes de Cristo, já dizia que a mulher era inferior. Mais recentemente, mesmo no campo da psicanálise, essa ciência nossa querida que nós aprendemos e utilizamos, mas, por exemplo, o próprio Lacan vai concordar dizendo que a mulher, inclusive, quer ter filhos para tentar reparar essa sensação de não ter nascido homem. Só que nós temos a sorte de ter tido o Winnicott também aí na psicanálise, né? Que vai mostrar ao contrário, que a mulher, como homem, é inteira, ou deveria poder ser, sem se sentir castrada por isso, sem se sentir inferiorizada, sem ter que ser ou esposa, ou mãe, ou cuidadora da família para ser alguma coisa. Ela já é, pelo simples fato de ser mulher. Isso é fundamental. Aliás, o Winnicott, eu acho que tinha uma relação especial com as mulheres. Ele amava as mulheres, porque ele fala de nós de uma maneira que nos envaidece. Muito. Porque é lindo mesmo, né? Ele ser capaz de reconhecer essa importância, dar esse salto qualitativo. E aí, eu queria, encerrando, porque acho que a gente precisa ir terminando, antes de darmos aqui os avisos finais, dizendo uma coisa muito bonita, Denise. É verdade que também nos textos bíblicos existe, em muitos momentos, opressão e preconceito contra a mulher. Mas existem outros tantos textos, como o da criação. Durante muito tempo, até teólogas questionavam esse relato de que a mulher foi criada da costela do homem. Como se isso fosse uma inferioridade. Mas não. É tão lindo que, na mentalidade do povo que contava aquela história e criou aquele texto para dizer que Deus fez homem e mulher, a ideia da costela é justamente para dizer: Deus não criou a mulher da cabeça do homem para que ela não assuma o comando. Mas também não criou a dos pés para que ele não pise nela. Ele tirou a mulher do lado do homem para que ela seja uma igual. Né? Para que ela seja, tanto quanto ele, na relação, imagem e semelhança de Deus. Para o relato bíblico do Gênesis, o homem só é homem na relação com a mulher. Ele também não é inteiro.
como a gente sempre acreditou. E a mulher só é mulher na relação com o homem, mas não nesse sentido que a gente aprendeu a vida inteira de inferioridade que ela precise do homem. É quando eles estão na relação com o outro que eles de fato exercem o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Então é preciso superar, porque casos como o dela justamente acontecem quando a mulher ainda não descobriu, não pôde ser cuidada, não pôde se desenvolver para se sentir inteira nela mesma. Precisamos encerrar. Precisamos. Então, até a próxima quinta e aguardem que trarei dicas de filmes, livros sobre o tema. Então, eu quero agradecer, a Denise está dando a dica. Entre uma quinta e outra, temos gravado os videozinhos. Sempre nos acompanhe pelo Facebook. Curta a nossa página no Facebook, que é Seguindo em Frente. Queremos cada vez mais termos companheiros e companheiras. Acesse nosso YouTube. Você também deve estar abrindo esse vídeo pelo YouTube, além do Facebook. Você se inscreva no nosso canal, que está escrito aqui, inscrever-se em vermelho. Curta esse vídeo, nos ajude a divulgar essa ideia do Seguindo em Frente, que nós queremos dar continuidade ao nosso projeto. Continue conosco, porque quinta-feira estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Boa semana.